Oi meninos, vamos para mais um passo do TCC de vocês, tá? A gente já falou sobre introdução, de como fazer uma introdução. Aos TCCs que tem referencial teórico, eu já conversei com vocês como fazer o referencial teórico, já conversei como fazer objetivos, e agora a gente vai para a parte final do TCC, que é a execução dele, né? E aí a gente chama isso de metodologia. Na metodologia, a gente vai aprender como a gente vai preencher aquele quadro final dos resultados. E aí depois eu vou explicar para vocês como é que faz esses resultados e essa discussão. Mas para a gente poder preencher ele, precisa ser uma coisa padronizada, não é de qualquer jeito, não é botar no Google o tema e os artigos que aparecer a gente capita. Não, isso tá errado, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo de como é que vocês vão achar esses trabalhos e esses temas, tá certo? Gente, aqui tá um tema que eu selecionei para vocês verem, que é sobre assistência de enfermagem aos portadores de Alzheimer. Então, se eu penso nesse tema, eu vejo que a gente tem um tema principal, né, que é o Alzheimer, e a gente tem quem é que a gente vai pesquisar. No caso, são a equipe de enfermagem, né, tanto os enfermeiros como os técnicos de enfermagem. E aí, qual palavra-chave é que eu posso utilizar? Então, para a gente poder não ter dúvidas qual palavra-chave a gente pode utilizar nesse caso aqui, a gente pode pesquisar. Se você tem dúvidas qual palavra você pode utilizar, você pode pesquisar outros estudos que tenham, vamos dizer assim, similaridade com esse tema. Por exemplo, você pode dizer, professora, eu não sei qual palavra-chave eu vou utilizar, não tenho dúvida ainda. Aí você vai lá no Google e bota o nome assim, acadêmico. Pronto, já aparece ali, ó, acadêmico. Aí ele vai aparecer o Google Acadêmico. Você clica aqui no Google Acadêmico, tá? E aí ele vai abrir o Google Acadêmico, pedindo para você colocar os artigos aqui. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Pronto. E aí você coloca, por exemplo, o meu não é Alzheimer, então eu boto lá a palavra Alzheimer. Eita, deixa eu abrir. Alzheimer, enfermagem. Já aparece ali que eu já pesquisei. Pronto, eu vou usar a palavra enfermagem e Alzheimer. E aí vai aparecer uma série de artigos sobre esse tema, enfermagem e Alzheimer. E aí eu abro esses artigos. Posso abrir só os 3 primeiros ou os 4 primeiros. E aí, ao abrir, eu vou lá e vejo qual é as palavras-chave que esse tema está usando. Deixa eu abrir aqui, ampliar aqui para vocês verem. Aqui, ó. No caso desse artigo, refletindo a doença do Alzheimer, ele usou as palavras-chave. Doença de Alzheimer, aqui, ó. Usou a palavra família e usou a palavra enfermagem. Ixi, ficou horrível a gravação. Aqui, ó. Pronto. Certo? E aí a gente vai no próximo. Vamos ver o que o próximo trouxe. Desce. Já esse aqui utilizou as palavras-chave. Equipe de enfermagem, assistência à saúde, serviços de saúde para idosos e doença de Alzheimer. Então, eu pude ver que eu posso usar tanto a equipe de enfermagem, como assistência à saúde, como doença de Alzheimer para definir o meu problema. E agora, professora, eu já posso jogar essas palavras lá no meu trabalho? Ainda não, tá? A gente vai abrir agora o que a gente chama de desk, tá? Então, você vai botar lá no Google a palavra desk. D-E-S-C. Aqui, ó. Desk. Vai ser essa palavrinha aqui. E aí vai aparecer esse link aqui, ó. De escritores de ciências da saúde, tá? Você clica nele. E aí vai aparecer aqui, consulta ao desk. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó. Consulta ao desk. E aí você clica em cima dele, tá? Clicou, e aí você vai e coloca as palavras que você acha que pode falar sobre o seu trabalho. Por exemplo, aqui já tem Alzheimer. Será que Alzheimer é um descritor? Vamos ver. Ó, só aparece três tipos de palavras que podem definir Alzheimer aqui, ó. Esse vai ser um de 3, tá vendo? E aí a palavra, o termo correto para esse descritor aqui mostra. Ixi, como tá embaçando. Que é esse aqui, ó, doença de Alzheimer. Então, vai ter um termo em inglês, um termo em espanhol e um termo em português. Então, esse aqui é o que a gente vai usar. Pode usar a palavra Alzheimer, professora? Não. O termo correto é doença de Alzheimer. E existem outros 3 termos, vamos conhecer para ver quais são.
Então, a gente desce aqui, ó. O segundo termo é peptídeos beta-amiloides. Esse termo não seria interessante a gente colocar para o nosso trabalho. E vacinas contra Alzheimer também não é um tema para o nosso trabalho. Então, qual desses três se encaixa melhor para o nosso trabalho? Doença de Alzheimer. Esse é o termo correto. Que outra palavra eu posso colocar aqui para esse termo? Eu posso colocar enfermagem. Enfermagem. Eita, escrevi errado. Vou lá e clico em enfermagem. E aí vai aparecer 100 termos para enfermagem. Aí, eita, professora, é muito. Não tem como reduzir isso, não tem. É só você voltar aqui, ó. Nova consulta. E aí você, quando você usar a palavra enfermagem, você bota assim, descritor exato, para ver se ele aparece exatamente aquele descritor. E aí apareceu, ó, 1 de 1, e o termo correto é enfermagem. Que outra palavra eu poderia usar aqui? Assistência à saúde. Poderia ter colocado também. Vamos ver aqui. Assistência à saúde. Existe também, ó, assistência à saúde. Então, esses três termos eu posso utilizá-los aqui para procurar o meu trabalho. E aonde é que eu vou procurar, professora? Então, o site que eu indico a vocês é o site da BVS, que é uma das bibliotecas que tem mais bases de dados. Então, você vai digitar aqui, ó, BVS, lá no Google, e dá Enter. Pronto. Colocou BVS no Google, tá vendo? No Google, o termo BVS. Aí você vai procurar, não vai entrar nesse BVS Brasil, e não vai entrar nesse BVS CE São Paulo, da Secretaria, vai entrar no internacional. Qual é o internacional? Esse aqui, ó, que ele fala bvsalude.org, que esse S é de saúde, né? bvsaúde em espanhol.org. Esse é o site internacional da BVS, certo? Você entra nele. Entrou nele, ele vai aparecer assim para vocês, ó. Aí você vai clicar aqui, ó, em busca avançada. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Busca avançada, clica. Aí vai aparecer assim para vocês. Aí você vai colocar aqui, ó, nessa partezinha aqui, aqueles descritores que você achou. Por exemplo, doença de Alzheimer. Aqui, enfermagem. E o outro, você pode colocar também. Aí, para botar outro, você tem que apertar aqui, ó. Adicionar linha. Aí você vai, clica aqui e vai adicionar uma linha. Se você quiser colocar mais outro, você pode botar assistência à saúde. Eu vou cruzar só esses dois para ver quantos vai dar, tá certo? Aí vem aqui, ó, embaixo, aqui, e clica em pesquisar. Deixa eu voltar aqui para vocês. Clica aqui, ó, pesquisar. Pronto, quando eu cliquei em pesquisar, aí aqui aparece quantos trabalhos existem. Aqui, ó. Quantos trabalhos existem com esse tema. Quantos trabalhos tem? 2.577 trabalhos. Então, existe 2.577 trabalhos com o tema doença de Alzheimer e enfermagem. Mas aí eu vou precisar filtrar, né? Eu vou pegar todos os artigos, não. Então, eu venho aqui, ó. Aqui de lado, em filtros. Vem aqui. Aí eu vou, ó, e vou colocar o filtro texto completo. É o primeiro, porque se for uma parte do texto não me interessa. Vou colocar o filtro artigos em português. Deixa eu ver se dá para filmar melhor aqui. Português, certo? E vou puxar também os últimos 5 anos. Aí tem aqui, ó, últimos 5 anos, aí ele bota 2015, 2020. Aí eu vou lá em cima, volto tudo de novo e aperta assim, filtrar. E aí daqueles 2.000 artigos, ficaram quantos agora? 31 artigos. Pronto. Essa é a busca. Dos 31 artigos, aí você pode até ver aqui de lado no filtro
Quantos é que ficaram da BDenf? Ficaram 20. Do Lilacs ficou 19. E da segunda opinião formativa, que é SOF, ficou um trabalho. Então, isso aqui eu já vou colocar naquela metodologia do trabalho de vocês, ó. Vocês têm um trabalho assim, similar a esse aqui, lá no que eu mandei pra vocês, né? E aqui, ó, na metodologia, deixa eu pular pra lá. Oi. Aqui tem algumas coisas que eu pedi pra vocês alterarem. Então, lembrando, um deles era o nome a questão de pesquisa, né? Que aqui é qual assistência de enfermagem. Deixa eu chegar mais perto, tá horrível essa gravação. Aqui, ó, qual assistência de enfermagem aos pacientes idosos. Eu vou até tirar esse idoso daqui. Aí aqui, quais foram os descritores que eu usei? Doença de Alzheimer e enfermagem foram os 2 que eu usei. E aqui eu vou colocar quantos artigos foram encontrados. Quem lembra quantos foi? Vamos lá ver. É só voltar aqui, ó. Lá em cima e volta. 2.577. Eu vou aqui e escrevo, ó. 2.577. Aí depois que eu coloquei os filtros, ficaram quantos? 31 artigos. 31 artigos. Aí eu vou lá, ó, e escrevo 31 artigos. Foi o que sobrou. 31 artigos, certo? E agora, vocês vão ler esses 31 artigos. Por exemplo, esse primeiro aqui. Deixa eu parar aqui pro celular para parar de tremer mais. Aqui, ó. Esse primeiro artigo, ele fala sobre a tecnologia educacional interativa em idosos com demência. Aí eu vou e abro aqui, ó. Abrir uma guia nova. Aí ele vai abrir uma guia do lado. Aí eu leio o título e leio o resumo deles. Aqui, ó. Leio o título e o resumo. Aí eu faço aquela minha questão de pesquisa. Qual é a questão de pesquisa? Qual assistência de enfermagem? A questão de pesquisa do trabalho é qual assistência de enfermagem aos idosos com Alzheimer? E aí eu leio o meu resumo. Nesse trabalho aqui ele fala de tecnologia educacional em idosos com demência. Aí eu vou e leio o resumo. O objetivo foi apresentar o desenvolvimento de um blog para cuidados de idosos com Alzheimer. Aí o resultado, aponta-se que o blog se destina à interatividade e debate na atualização de pesquisas singulares nos cuidados de enfermagem ao idoso demenciado. Então, fez parte dos cuidados de enfermagem? Fez. Então, ele entra. Aí eu vou aqui, ó, e baixo o texto completo. Só que ao baixar esse artigo, você precisa lembrar que esse artigo ele deve ser baixado numa pasta específica. Por exemplo, esse artigo, ele faz parte de que base de dados? Ele faz parte da BDenf, olha aqui, ó, BDenf. E qual foi o ano? 2019. Então, eu vou abrir uma pastinha lá no meu computador, ó, venho aqui e abro uma pasta. Novo, pasta. E aí eu boto assim, TCC. E aí dentro dessa pasta TCC eu vou criar outra pasta, que vai ser chamada pasta BDenf. E aí dentro dessa pasta BDenf, deixa eu abrir aqui para vocês verem, eu vou abrir outra pasta dentro dela, que vai ser o ano de 2019. Então, todos os artigos de 2019 que for da BDenf, eu vou guardar nessa pasta aqui. Então, volta lá, vamos voltar lá para o artigo. Então, eu vou baixar o artigo, ó, texto completo, clica aqui, ó, e baixa. Ele abriu, aí eu boto aqui, download, aqui, ó, para ele baixar de novo. E aqui baixou aqui, ó, no meu computador aqui no cantinho, tá vendo? Aí eu vou, ó, e clica aqui. Abrir o artigo. Aí você vem e baixa aqui nessa setinha aqui, ó. Deixa eu botar mais perto pra vocês verem. Aqui, ó, nessa setinha do lado direito, na parte de cima, fazer download. Aí você clica. Aí vai abrir a pasta. Qual é a pasta que eu vou salvar ele?
vai ser a pasta que está na minha área do trabalho, que vai ser TCC, que vai ser BDenf, que vai ser 2019. Vou lá e salvo. Salvar. A mesma coisa são os outros 31 artigos, tá? Então, vamos voltar lá na nossa pesquisa. Então, o primeiro artigo entrou, que é esse aqui, né? Sobre as tecnologias. Vamos para o segundo artigo. Segundo artigo, ele vai falar sobre a vulnerabilidade clínica e funcional de idosos cuidadores de idosos com Alzheimer. Então, vamos abrir. Pelo título, eu já acho que não, talvez não entre, mas a gente precisa ler o resumo, né? Então, pronto. Aqui a gente abriu em outra aba e aí a gente vai ler o resumo. O objetivo foi avaliar a vulnerabilidade clínica e funcional do paciente de idosos cuidadores. Ok. Aí os resultados. Participaram 31 cuidadores, a maioria mulher com idade de 60 a 74 anos, casada, não sei o que. Então, aqui eu já não vejo nada falando sobre a enfermagem. Aqui ele fala sobre cuidador de idosos com Alzheimer. Então, entra. Então, nesse aqui, ó, não entra. Então, esse aqui tá fora. Vamos pro próximo, terceiro. Terceiro, ele vai falar sobre a saúde do idoso com Alzheimer, uma revisão integrativa. Revisão integrativa não entra. Então, tá fora. Próximo. Doença de Alzheimer, repercussões biopsicossociais na vida do familiar. Vamos lá. A gente vai e abre. Aí aqui, ó. O objetivo foi caracterizar as dificuldades dos cuidadores de idosos com Alzheimer. Aí, resultado. As dificuldades foram a rede de apoio familiar, o cuidado frente às fases do Alzheimer, sentimentos no processo do cuidado e mudanças na vida biopsicossocial. Falou de enfermagem aí? Não. Mas falou de muita coisa que a enfermagem faz. Então, na dúvida, se eu não sei se entra ou não entra, eu vou lá e baixo ele. Depois eu leio ele na íntegra e veio. Ele é de quando? BDenf 2018. Então, ele vai entrar em outra pasta. Aqui, ó. Baixar o artigo, venho pra cá. Aquele mesmo negócio, venho pra cá. Ele desceu pra cá. Puxo ele. E aqui, ó. Vou e salvo aqui de lado. Aí, na hora da pasta, eu não posso salvar aqui, né? Essa pasta é a 2019. Aí, eu vou, ó. Volto aqui pra BDenf e abro uma nova pasta chamada pasta 2018. 2018. E aí, eu vou e salvo aqui. Salvar. Pra que isso, professora? Pra deixar organizado. Porque aí depois você vai saber, ó. Depois, quando eu quiser, no final, eu vou aqui e abro. E vejo quantos artigos tem em 2018. Um artigo. Quantos artigos tem em 2019? Um artigo. Porque depois você vai precisar saber disso tudo para o trabalho de vocês. Então, a tarefinha dessa semana é essa. Vocês vão colocar os descritores de vocês e vão baixar todos os artigos. Por exemplo, aqui, o grupo que faz parte desse trabalho de Alzheimer... O grupo que faz parte de Alzheimer vai continuar fazendo isso, nos 31 artigos. E aí, no final, ela vai precisar ver quantos artigos foram. Por exemplo, aqui a gente tem Lilacs 2017. Aí, aqui a gente tem Lilacs e BDenf 2017. Aí, você vai e escolhe um dos dois para colocar, tá? Aqui, BDenf 2017. Pronto, se esse baixar, também vai para essa pasta, tá certo? Então, basicamente, essa é a tarefinha de vocês nessa semana. Baixar esses artigos e aí depois vocês me falam, tá certo? Bom, gente, basicamente é isso que eu quero que vocês façam essa semana. Achem os descritores de vocês e vão fazer a busca de vocês. E digam o número total de artigos que vocês encontraram. E, posteriormente, me falem quantos ficou restritos. E quantos entraram e quantos deixaram de entrar. Tá certo?